Hare Krishna, Hare Krishna. Bom dia. bom dia a todos vocês aí. Acho que a maioria está no Brasil, né? Estamos falando aqui do Canadá. Vamos ler o segundo canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 9, chamado Respostas baseadas na versão do Senhor. E para começar e abrir essa manhã de estudo do Srimad Bhagavatam, nós pensamos em recitar alguns versos compostos por Srila Sanatana Goswami. Foi um grande acharya da nossa linhagem e ele, na sua juventude, ele se dedicou muito a estudar o Srimad Bhagavatam, ele tinha muito desejo de ter um Bhagavatam. Na época, era complicado você conseguir um Bhagavatam, mais do que agora. A gente pensa que, mas não tem que procurar o Bhagavatam, né? A BBT ainda está imprimindo os volumes e tudo. Na época dele, para você ter um Bhagavatam, alguém tinha que copiar à mão. Mas uma noite ele teve um sonho, e nesse sonho, um Brahmana batia na porta da casa dele, e quando ele abria a porta, esse Brahmana entregava para ele um Srimad Bhagavatam. Isso era considerado uma grande atividade piedosa, você copiar uma escritura e dar de presente para alguém. E não é que no dia seguinte ele acordou e, de fato, alguém bateu na porta, e quando ele abriu, uma pessoa entregou um Srimad Bhagavatam para ele, e desde então, desde muito jovem, ele e o seu irmão, né, Rupa Goswami, se dedicaram profundamente a estudar o Srimad Bhagavatam, e ele compôs essa oração chamada Bhagavata Mahatmya, uma glorificação ao Srimad Bhagavatam que a gente vai compartilhar com vocês. Quando eu estudei em Vrindavana, o Srimad Bhagavatam, com Burijana Prabhu e depois com Gopi Paranadhana Prabhu, ambos recitavam essas orações antes de começarem um estudo do Srimad Bhagavatam. Então, vamos compartilhar com vocês uns slides e quem quiser, cante junto com a gente, tá bom? Bhagavat Mahatmya, a grandiosidade do Srimad Bhagavatam, por Srila Sanatana Goswami. Sarva Shastrabdi Piyusham Sarva Vedaika Satphalam Sarva Siddhantaratnadhyam Sarva Lokaika Drikpradam. Ó Srimad Bhagavatam, ó néctar produzido do oceano de todas as escrituras, és o mais proeminente fruto transcendental dos Vedas, adornado pelas joias das mais elevadas conclusões filosóficas. Estás outorgando visão espiritual para todas as pessoas do mundo. Sarva Bhagavata Pranam Srimad Bhagavata Prabhu Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita. Ó vida e alma de todos os devotos, ó Senhor, és o sol que se ergueu para dissipar a escuridão da era de Kali. És de fato o próprio Krishna, que retornou entre nós. Paramananda Pataya Prema Varshaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostume. Ó Srimad Bhagavatam, ofereço-te minhas respeitosas reverências. Ao ler-te, obtemos bem-aventurança transcendental, pois de tuas sílabas chove amor puro por Deus sobre o leitor. Deves ser constantemente servido por todos, pois és uma encarnação do Senhor Krishna. Madeka Bandhu Matsangin Madguru Man Mahadana Manishtaraka Madbhagya Madananda Namostute. Ó Srimad Bhagavatam, ó meu único amigo, ó meu companheiro, ó meu mestre, ó minha grande riqueza, ó meu libertador, ó minha boa fortuna, ó minha alegria, ofereço-te minhas respeitosas reverências.
Asadu sadhu tadayin atini chochatakara hanamuncha kadachimman premna hitkantayuspuram. Ó Srimad Bhagavatam, outorgas santidade aos não santos, e assim soergues os mais caídos. Por favor, nunca me deixes. Conceda-me a graça de aparecer manifesto em minhas palavras e em meu coração, acompanhado de amor puro por Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então começamos a leitura desse capítulo 9 do segundo canto do Srimad Bhagavatam, intitulado Respostas baseadas na versão do Senhor. Vamos ler aqui os versos em sânscrito, vamos ler também a tradução e alguns trechos dos comentários de Srila Prabhupada. Prabhupada traduziu essa obra de uma maneira impressionante, foi um grande esforço devocional de Prabhupada e um grande legado que ele nos deixou, né, o Srimad Bhagavatam, e muito bom a gente poder se reunir aqui para fazer essa leitura, então, esse grande retiro do Srimad Bhagavatam. Primeiramente, tem uma visão geral aqui desse capítulo, que vai falar sobre o Senhor Brahma sendo iluminado por Krishna. Então, os primeiros 3 versos falam sobre a relação entre alma e corpo, e também a ilusão de eu e meu. Isso é em resposta a uma pergunta feita no capítulo anterior, sobre como que a alma adquire um corpo material. Aí do verso 4 a 9, satisfeito com o esforço devocional de Brahma, o Senhor se revela. Do verso 10 a 18, nós temos uma descrição do mundo espiritual e seus habitantes. E do 19 ao 24, o Senhor elogia o esforço devocional de Brahma, tapas, que é explicado como sendo a energia que sustenta o universo, a potência interna de Deus. Tá certo? Então, nós vamos estar lendo os versos, os trechos de comentários de Prabhupada, e aí no final, principalmente a primeira sessão, do verso 1 a 3, ela é muito densa. Então a gente vai fazer depois, vamos recapitular também os principais pontos, depois de ler a sessão. Certo? Então, vamos lá? Primeira parte, relação entre alma e corpo. E eu vou compartilhar com vocês aqui o texto mesmo que nós temos em português, porque o nosso livro aqui, a nossa coleção do Bhagavatam, está em inglês, né? Então esse texto eu consegui com ele em português, de onde nós vamos ler. Então quem quiser também, eu convido vocês a recitarem os versos em sânscrito junto com a gente, porque é muito comum a gente pular o verso em sânscrito e ir direto na tradução. Mas tem 2 motivos pelos quais eu queria incentivar todos nós a lermos também o sânscrito. O primeiro é que o sânscrito tem uma potência espiritual em si mesma. Tá? A linguagem sânscrita, cada um desses versos é um mantra, que a gente recitando, a gente está entrando em contato com essa vibração sonora transcendental. E o segundo motivo é que, na medida que a gente vai se acostumando a ler o sânscrito, a gente vai pegando também vocabulário, a gente vai estudando o texto em sânscrito, vai adquirindo um vocabulário que nos permite mergulhar mais a fundo no significado de cada verso. Às vezes, quando a gente presta atenção, nós percebemos que quando Prabhupada ele traduz palavra por palavra, às vezes ali ele já dá um significado para uma palavra em sânscrito, que depois na tradução
pode aparecer ligeiramente diferente e no comentário diferente novamente, porque o sânscrito ele dá espaço para muitos significados diferentes. Então, Prabhupada mesmo falou que a tradução sozinha não dava conta do conteúdo de um verso, e por isso é importante o significado, né? Os comentários, porque ali ele consegue expandir nos sentidos que a palavra pode ter. E teve uma vez que um professor meu, Buridjana Prabhu, que foi meu professor de Bhagavatam em Vrindavana, ele conta que uma vez Prabhupada estava muito desapontado que os seus discípulos não estavam lendo sânscrito, eles apenas liam a tradução em inglês. E Prabhupada, durante, eu acho que uma semana inteira, ele ficou em um templo e ele fez os devotos estudarem o sânscrito de um capítulo do Srimad Bhagavatam. E aí, no último dia, antes de Prabhupada viajar, ele reuniu todos os devotos e pediu para, um por um, recitar todo o capítulo em sânscrito. Se não me engano, era o capítulo 2 do primeiro canto, que é um capítulo super importante, né? E cada um deles foi recitando, e Prabhupada assim, tomou o tempo para corrigir cada detalhe, cada pronúncia, e ele disse, eu tive muito trabalho, eu estou tendo muito trabalho para apresentar o Srimad Bhagavatam de uma maneira completa, com o Devanagari, com a transliteração, com palavra por palavra, com tradução e comentário. Isso é porque eu quero que vocês se dediquem, eu quero que vocês prestem atenção no sânscrito, e ele então fez na prática, durante uma semana inteira, todo mundo ler, prestar atenção, aprender a pronúncia, pegar essa fluência, essa desenvoltura em recitar os versos em sânscrito. Então, a obra de Prabhupada aqui e o exemplo que ele deu, né, mostram a importância que tem a gente prestar essa atenção no texto em sânscrito também. Certo? Então, a Medharani vai estar lendo o sânscrito, eu vou estar lendo o português, já que eu sou brasileiro, né? Então, vamos lá. Shri Shuka Uvacha Atmamayamrite Rajan Parasyanu Bhavatmana Nagate Tarta Sambandha Swapna Drashturivanjasa. Shri Shukadeva Goswami disse, ó Rei, a menos que sejamos influenciados pela energia da Suprema Personalidade de Deus, não há sentido para a relação da alma pura, em consciência pura, com o corpo material. Esta relação é exatamente como aquela de alguém que, estando sonhando, vê o próprio corpo agindo. Esse verso é a resposta de uma pergunta feita no capítulo anterior, que é justamente como que a alma, que é um ser espiritual, puro, eterno, pleno de conhecimento, de bem-aventurança, como que essa alma entra em contato, adquire um corpo material? E a resposta aqui, ela é bem interessante, ela é muito precisa e profunda. Atma Mayam Rite Rajam. O único fator que permite que uma alma espiritual pura se identifique com um corpo feito de matéria é a própria energia do Senhor Supremo, Atma Maya, essa potência divina que faz com que a alma se esqueça da sua posição, da sua natureza original, como um ser eterno, e se identifique com o corpo material. Então, exceto por isso, por essa Atma Maya, ó Rei, Parasyanubhava Atmana Nagate Tarta Sambandha, não existe possibilidade alguma de relação, de sambandha, entre a alma transcendental e o corpo material. Essa relação é Swapna Drashtur Iva Anjasa. Ela é simplesmente como um sonho, que a gente projeta a nossa consciência, a gente imagina no sonho que está voando, a gente imagina que está vendo um tigre. Enfim, Prabhupada vai falar sobre isso em seus comentários. Eu tenho só alguns trechinhos aqui, né, que foram sublinhados. A primeira coisa que Prabhupada fala é sobre a diferença entre a alma e o corpo, que a alma espiritual é distinta da concepção material de sua vida, mas ela se absorve nesse conceito material porque é influenciada pela energia externa do Senhor, chamada Atma Maya. Então, a gente vai mergulhar mais fundo nesse verso aqui, nessa sessão, né? Vamos ler os 3 versos, depois a gente conversa mais. E outro ponto que eu ressaltei foi uma pergunta que surge, né, automaticamente. Por que o Senhor impõe à entidade viva essa consciência e esquecimento? Então, por que será que Krishna permite que a gente se esqueça da nossa identidade espiritual,
que a gente se identifique com o corpo material, que a gente venha para esse mundo, qual que é o propósito dessa criação, né? Então a gente vai falar sobre isso já já. E Prabhupada dá né, coloca esse ponto de que o primeiro desejo pecaminoso que nos faz vir a esse mundo é tornar-se o Senhor. Esse desejo de ser o controlador, de estar no centro, de ser independente, né, estar esquecido do Senhor. Então, é claro que no mundo espiritual não é possível se esquecer de Deus, porque Ele está ali presente, todos são muito conscientes de Deus. Então, para que a gente possa imaginar que nós somos independentes, imaginar que nós somos o centro, né, que o mundo gira em torno do nosso umbigo e que nós podemos controlar, né, que somos os controladores, para isso ele precisa criar um mundo material. E aí Prabhupada dá esse exemplo aqui do filho chorando para a mãe, querendo a lua. Mas acho que vamos deixar para comentar isso depois, essas analogias. Vamos ler os 3 versos, e eu só estou mostrando aqui que Prabhupada traz umas analogias muito interessantes. Vamos ler os 3 versos da sessão e a gente volta para comentar sobre essas analogias aqui. Verso 2. Bahurupa iva bhati mayaya bahurupaya ramamano guneshvasya mamaham manyate. Então aqui a palavra mama e aham são importantes, né? Iludida, a entidade viva aparece em muitas formas oferecidas pela energia externa do Senhor. Enquanto desfruta dos modos da natureza material, a entidade viva aprisionada engana-se ao pensar em termos de eu e meu. Aham é eu, mama é meu. Então, esse ponto vai ser também algo muito importante da gente discutir. A gente vai deixar para depois, só ler esse trechinho aqui do significado de Prabhupada. As diferentes posições que no mundo material as entidades vivas adquirem sob múltiplas manifestações corpóreas se devem ao falso conceito de eu e meu, de meu e eu. O Karmi pensa que este mundo é meu, e o Gyani pensa eu sou tudo. Toda concepção material de política, sociologia, filantropia, altruísmo, etc., apresentada pelas almas condicionadas, baseia-se neste errôneo eu e meu, que são produtos de um forte desejo de desfrutar a vida material. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos ler o 3º verso que fecha essa sessão. Verso 3. Yarhirvava mahim nisve parasmin kalamayayo rameta gata sammohas tyaktvodaste tadobhayam. Logo que se situa em sua glória constitucional e passa a desfrutar a transcendência que está além do tempo e da energia material, a entidade viva abandona de imediato os 2 falsos conceitos da vida, eu e meu, e então se torna plenamente manifesta como o eu puro. Então nós podemos manifestar nossa natureza original como seres espirituais, como almas espirituais, né, seguindo esse processo que o Srimad Bhagavatam nos orienta. Bom, vou mudar aqui a tela para compartilhar novamente a apresentação de PowerPoint que a gente tinha aqui. Vamos fazer um resumo dessa primeira sessão. Então, relação entre a alma e o corpo, né? É a pergunta que foi feita, que está sendo respondida aqui, e é uma conexão com o verso 287, tá? No capítulo anterior, capítulo 8, o verso 7, perguntava justamente como se dá essa conexão entre uma alma espiritual pura com o corpo material. E aí o primeiro ponto explicado é justamente Atma Tattva, a diferença entre corpo e alma. E esse capítulo ele está focado nessa questão de como nós podemos esclarecer essa compreensão sobre o que é o Atma. Então, Atma Tattva literalmente é justamente essa compreensão sobre a alma, a natureza do Atma.
E também a gente vê que a Bhagavad Gita começa por aí, né? O capítulo 2 ali, a primeira coisa que Krishna vai enfatizar é justamente a diferença entre a alma e o corpo. Que o corpo, ele nunca é vivo, ele é sempre matéria inerte. E que a alma é a força vital que anima o corpo. Então, enfim, esse ponto é básico, né, para qualquer compreensão da filosofia védica. E aí tem algumas analogias, né? Meda, você pode falar um pouquinho dessas analogias? Tá. Então, no significado, Srila Prabhupada, ele dá a analogia do sonhando com um tigre, que a gente sonha com o tigre e fica com medo, sente as emoções, mas é só um sonho. E aí a gente pode acordar desse sonho e aí passa. Sim, a consciência de Krishna, o cantar do mantra Hare Krishna, Prabhupada às vezes comparava com o despertador, né? Você está lá naquele sonho ruim, aí toca o despertador, é um alívio, sair daquele pesadelo e de repente, que bom, era só um sonho. Então, essas analogias vêm tanto desse significado que a gente leu, né, desse verso, quanto também de uma aula que Prabhupada deu em Tóquio, em 72, se não me engano, em que ele fala justamente sobre esse verso e ele dá várias analogias. Essa do tigre, que a pessoa está ali morrendo de medo do tigre, sofrendo, correndo, achando que vai morrer, e de repente quando ela acorda é um alívio, né? Então Prabhupada fala que a consciência de Krishna é esse despertar que nos tira desse pesadelo. Aí tem essa outra que eu acho muito interessante da criança com a lua, né? Conta aí, Meda. Inclusive, Krishna tem uma lila assim no Srimad Bhagavatam, no 10º canto. Mas aqui Prabhupada está mostrando em geral como que uma criança pode, de repente, cismar que ela quer a lua, achar que a lua é um brinquedinho, uma bolinha ou um docinho, né, no céu, e aí ela começa a fazer manha e pirraça e bater o pé e pedir a lua, e aí o que a mãe faz quando a criança começa assim? Aí a mãe coloca como que fala? Um pote, uma tigela com água. Para o reflexo da lua bater na água, e aí a criança fica toda feliz achando que a lua está na frente dela, né? Ela tenta pegar a lua, mas escorre pelas mãos, os dedos dela. Ela não consegue, ela tenta de novo, mas sempre escorre pelas mãos. Sim, que é exatamente a nossa situação nesse mundo, né? Se a gente pensar, o mundo material inteiro, ele é chamado em sânscrito de Jagat, né? Como a palavra Jagannatha, o Senhor do Universo. Então, Jagat é o universo, que significa aquilo que está sempre em movimento, constante. A gente pensa que eu peguei alguma coisa na mão aqui, sei lá, peguei um copo na mão. O copo é sólido, né? É algo que parece tão permanente para a nossa percepção. Mas, na verdade, esse copo não existia alguns anos atrás e não vai existir no futuro. Não importa se é uma folha de papel, uma montanha, tudo na criação material é impermanente. E do ponto de vista do absoluto, da eternidade, apenas se manifesta momentaneamente, né? Surge nesse oceano material e depois desaparece, como as ondas do mar. Então o surfista diz que pega a onda, mas ninguém pega, porque se você tenta pegar uma onda, a onda já passou. A onda se forma no oceano, existe por um tempo e depois desaparece. E da mesma forma, qualquer objeto do mundo material é assim, ele é insubstancial. Então, a criança quer porque quer a lua, mas a mãe dá o reflexo da lua. Esse mundo material é o reflexo do mundo real, do mundo espiritual, onde nós pertencemos, o nosso verdadeiro lar. Então a criança fica ali tentando pegar o docinho na tigela de água, mas na verdade o docinho não está ali. Aquilo é apenas o reflexo do docinho, da lua, né? E ela pensa que é um docinho que ela vai pegar e comer. Um beijinho, né? Uma bolinha doce assim, branquinha. Então, depois de um tempo que a criança está tentando ter o docinho, aí ela se frustra quando ela percebe que não tem como. Cada vez que ela tenta, escorre entre os dedos dela. E aí ela se frustra e de repente vai até jogar fora, né, a bacia de água e vai ficar braba e vai dizer não quero mais. Então são os dois estágios, né, da alma condicionada. Quando ela quer possuir as coisas, ela quer controlar, ela quer possuir as coisas nesse mundo, então é essa sede de ter, né? É o que Prabhupada fala, que no verso fala o aham e o mama. Aham sou eu e o mama é meu.
Então, primeiro ela quer ter. Ah, isso é meu, tudo é meu, quero ter para mim. Sentimento de posse. E depois, quando ela se frustra, ela joga a tigela fora com a água e não quero mais nada, né? Isso é o desapego, é o falso desapego, né? Porque nunca foi nosso, o mundo material não é nosso, mas a gente quer se desapegar e aí é o falso desapego do Gyani, que não está maduro o suficiente para entender o processo de Bhakti, ele simplesmente fica querendo rejeitar o mundo material e se renunciar a tudo, né? Sendo que nada é dele para ele renunciar, mas o Gyani está ali querendo se livrar de tudo. Então, essa analogia é muito rica para a gente refletir, da criança com a lua. Eu acho que mostra também como a gente quer desfrutar desse mundo, as coisas desse mundo, mas como o reflexo da lua escorre pelas mãos, a gente também tem que entender que a felicidade de verdade não vem daqui, né? A realidade é lá em cima. Nenhum objeto material, nem dinheiro, nem fama, nem poder, nem nada nesse mundo pode realmente satisfazer a alma, né? Então a gente tem que buscar essa felicidade das relações espirituais, né? Dessa troca amorosa com Deus, com seus devotos. É disso que a gente realmente pode experimentar Ananda, que é a bem-aventurança espiritual. Então, e aí tem essa Ondas do Mar, a gente já falou, né? Que Jagat é o universo. E aí aqui está a aula de Prabhupada em Tóquio, que ele fala, além de... Ele também fala da analogia do tigre, mas aí ele fala de sonhar que você é um rei, né? A alma condicionada, ela vem para esse mundo querendo sonhar. Ah, eu sou um rei, eu vou controlar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas que isso é como uma encenação num palco, né? Num teatro. Então, Krishna fala, tá bom, é isso que você quer? Boa sorte, vai lá para o mundo material e boa sorte na sua tentativa de ser um rei, de ser o que você quiser ser no mundo material, né? As pessoas vão aplaudir, mas na verdade isso não é a nossa existência real. A gente está apenas se projetando a nossa consciência na matéria e se identificando com essa condição que nós estamos aqui nesse mundo. E a Prabhupada fala algo bem interessante. Ele diz assim: nunca caímos no mundo material, apenas imaginamos que estamos caídos. Então é uma situação bem Matrix, assim, né? De que nós estamos em outro plano e apenas pela influência da energia de Deus, essa Atma Maya que o verso 1 falou, é que a nossa consciência, a gente se esquece da nossa identidade e além disso, Atma Maya, essa potência de Maya, ela projeta uma nova identidade sobre nós, né? A gente se identifica com isso. E, bom, aí a gente vive aquela realidade. E tem umas histórias bem interessantes na literatura védica, né? Que ilustram bem esse ponto de como a alma ela se identifica e pensa que está no mundo material. O Melarand vai contar uma delas, né? Que é de Narada. Eu acho legal também que Srila Prabhupada enfatiza nessa aula que a gente não é caída, nunca fomos caídos, ele enfatiza nesse ponto. É que a alma é pura. A alma não se mistura com a matéria em nenhum momento. A alma, ela é tipo água e óleo, que você pode colocar uma gota de óleo num copo d'água e o óleo continua ali separado, ele não se mistura com a água. Da mesma forma, a alma, mesmo quando está aqui condicionada, identificada com o corpo material, ela continua sendo pura. A alma em si não é afetada, não é transformada de maneira alguma, apenas sob influência dessa potência divina, Atma Maya, ela se identifica e passa a viver uma identidade material, né? Eu vou contar a história do Narada Muni, que mostra bem esse ponto, como é um sonho, né? Que a gente está experienciando nesse mundo. Então, uma vez, Krishna e Narada Muni estavam passeando junto pela plantação, assim, eles estavam andando, conversando. E aí Narada Muni, ele pede para Krishna, por favor, me mostra como que é essa Maya, eu quero entender a mágica dessa Maya, né? Como que os seres, entidades vivas ficam iludidos pela essa Maya e pensam totalmente errado, né?
E aí Krishna meio assim, será que eu vou mostrar para ele? Fala, com certeza você quer saber? Eu, sim, eu tô pronto, eu quero muito. Então fala, tá bom, vamos sentar aqui debaixo de uma árvore. E porque era um dia muito calor, com aquele sol em cima, ardente. Então sentaram embaixo da sombra da árvore. E Krishna pede para Narada, por favor, me traz um copinho de água fresquinho, tô com muita sede. Fala, tudo bem, tranquilo, eu vou lá pegar. Então ele começa a andar até a vila mais perto daí. E ele anda e anda, sente sol em cima dele, começa a sentir muito calor. E a vila que era mais perto, mas era longinho, né? Então, caminhando até lá, ele pensou, eu vou pedir 2 copos de água, um por Krishna e um por mim, para matar a sede. Então, ele chega lá e ele bate na porta da primeira casinha. E a porta abre e aparece uma mulher bem bonita, olha para ele com os olhos, né, charmosos, tudo. E aí ele fica captivado pela beleza dela. E ele esquece de tudo. Olha para ela e na hora, é engraçado nessa história, eles falam que aqui nesse mundo, hoje em dia, o homem ele pede para a mulher sair com ele, né, jantar. Mas agora aqui nessa história, Narada ele vai direto ao ponto, né? Pede para a mulher casar com ele. Você casa comigo? Então, pronto, eles casam. E aí depois vai nascendo os filhos. E aí os filhos vai crescendo. Aí vive a história que a gente vive, né? E aí as crianças começam a trabalhar, casar. E aí os netinhos vêm. Fica desfrutando essa vida toda, ele vai crescendo, fica mais popular nessa vila. Tem um monte de plantações, vai aumentando dinheiro, popularidade. E tudo perfeito, né? Daí um dia chove muito e vem um enchente e inunda a vila toda. E leva as casas, leva a família dele, leva todas as posses dele. E ele tenta salvar todo mundo, agarrar em tudo, mas vai indo tudo embora, né? Daí, você passa e ele fica sozinho, assim, sem nada, único sobrevivente. E ele fica muito triste, imagina a posição dele. Fica lá, ai, o que eu vou fazer? Perdi tudo. E ele chora por Krishna. Tem essa hora que única, como que diz? Shelter? O único refúgio dele. Refúgio dele. É Krishna, ele lembra de Krishna, ele chama por Krishna. O coração dele com muito sentimento, assim, ele chora por Krishna. Oh, Krishna, por favor, me ajuda. E aí, quando ele abre o olho, ele tá lá embaixo da árvore, junto com Krishna, do lado dele. E Krishna fala, oi, Narada, eu tô aqui. Cadê meu copo d'água? Cadê meu copo de água? Fala, nossa. Então ele sentiu, né, o Maya na pele, né? Sentiu. Sim. Então ele estava com Krishna, né? Mas ele se esquece e aí a consciência dele se projeta numa outra realidade completamente diferente. E outras histórias parecidas aparecem, tem na literatura védica, né? Por exemplo, o Brihad Bhagavatamrita, que é um texto também muito importante, de Sanatana Goswami, que a gente leu a oração dele na abertura aqui, conta a história de Gopakumara, que viaja pelo universo inteiro, tem toda uma história super complexa, né? E no final das contas, quando ele consegue voltar ao mundo espiritual, aí ele simplesmente chega lá, não é aquele tipo, nossa, quanto tempo, não, ele simplesmente estava lá com Krishna e almoçando com os vaqueirinhos ali, e Mãe Yashoda servindo ali a refeição, e ele estava lá, como se nada tivesse acontecido. Então, não é que nossa, Gopakumara, quanto tempo, né? Não teve essa. Ele simplesmente, quando ele chegou de volta, ele estava lá como sempre esteve, e todo aqueles
tantos nascimentos no mundo material, aquilo tinha sido apenas um sonho, né? Ele nunca deixou de estar lá com Krishna. Então isso nos dá uma certa confiança, né? E até deve nos trazer um pouco desse anseio por voltarmos a estar com Krishna. Precisamos só acordar, né? Só isso, reconectar com Krishna, é acordar desse sonho. E o processo está aí na nossa frente, né? Quem está nessa live é porque já entrou em contato com o Srimad Bhagavatam, com o processo de Bhakti Yoga, com certeza está cantando os nomes de Krishna, o Mahamantra. Então, assim, esse é o processo mais natural, mais poderoso, especialmente na era de Kali, né? O Bhagavatam e o processo de Kirtana são o que nós temos, o tesouro mais valioso e o refúgio mais poderoso que nós temos na era de Kali. Tem mais um ponto que é sobre, eu não sei se vai falar mais sobre Você ia voltar ao ponto do Aham Mameti, né? Essa história de eu sou e também o meu, né? Então, o meu, essa questão da posse, né? Isso é um estágio mais comum, é uma situação mais comum. As pessoas, em geral, estão buscando ter posses no mundo material. E já quando você fala de ser, né, do aham, que é o eu, então uma coisa é o ter e outra é o ser. E no mundo material é considerado que o ser é mais elevado, né? A pessoa que está nesse estágio de ser, ela até considera que esse pessoal que está querendo só ter, né, eles, né, não desenvolveram essa consciência ainda. Mas Prabhupada fala que, às vezes, esse anseio por ser pode ser até mais perigoso do que o anseio pelas posses, né? Porque, tudo bem, quando a pessoa está ali querendo ter as coisas, é um estágio de vida materialista, ela está ali achando que é o controlador, que é o possuidor, mas fica pior quando a pessoa ela acha que ela é alguma coisa e o ego dela vai se projetar em algo maior, né? Então, ela começa a achar, vou começar do começo, né? Ela começa a achar que ela é da torcida do Flamengo, ou da torcida do Vasco, ou do Botafogo, ou do time que for. E aí se identifica, e o ego dela cresce, né? E agora ela não é apenas ali o Joãozinho ou a Maria, ela é o flamenguista, é o vascaíno, é o que for. E em nome disso, ela se sente no direito, e ela acha que é até eticamente justificável ela jogar pedra, ou fazer o que for, pisotear quem for torcedor do outro time, porque eles são, o outro é do mal, nós somos do bem. Então, isso é como a nossa consciência pode se projetar o nosso ego de uma maneira coletiva, né, com uma identidade coletiva, e aí, em nome dessa identidade coletiva, vale tudo. Ou a pessoa se identifica com um partido político, ou se identifica com uma nacionalidade, ou se identifica com o que for. A gente pode pegar qualquer coisa, qualquer ismo, né? Pode ser capitalismo, comunismo, cristianismo, qualquer coisa, budismo. A pessoa fala, não, mas budista é pacífico. Vai ver lá em certos países do Oriente lá, que são budistas, o que os budistas fazem com as minorias, né? Então aqui no Canadá tem pessoas refugiadas que estão realmente fugindo de países budistas por não serem budistas e estarem sendo perseguidas. Então quer dizer, o budismo ensina, claro que Buda ensina não violência, mas às vezes essa identidade coletiva, a pessoa se projeta ali naquela coisa e ela acha que não, em nome do budismo agora a gente vai perseguir essas famílias que são muçulmanos ou que são de alguma outra religião. Então, enfim, isso é uma coisa muito perigosa, esse sentimento de projetar, né? E a última etapa dessa projeção é quando a pessoa ela se acha que ela é Deus. Então, eu sou Deus, eu sou tudo, eu sou o Supremo. E aí, essa é a última armadilha de Maya. Depois que a pessoa estudou Vedanta, aprendeu sânscrito, fez austeridades, tapas, praticou yoga, fez um monte de coisa, e aí ela diz assim, só falta um pouquinho para eu perceber que eu sou Deus. E aí tudo vai ser perfeito, eu vou controlar o universo, eu vou controlar o movimento do Sol e da Lua, e eu vou controlar o meu nascimento e a minha morte, e assim, a pessoa se acha, né, que vai se tornar um com Deus. E Prabhupada fala sobre isso aí em vários desses significados desse capítulo, sobre essa grande ilusão do meu e do eu, sendo que ele ainda enfatiza que o eu é o mais perigoso, porque a pessoa pode ir até esses extremos, né? De se identificar e de projetar sua consciência achando que é algo assim tão grandioso. Mas a alma é grandiosa mesmo quando ela se estabelece na sua posição constitucional
como serva de Krishna, como parte dessa verdade suprema. Tá bom? Algo mais, Meda, sobre... Isso foi um resumão que a gente fez aqui sobre esses três versos iniciais. Agora, para fechar essa sessão, Prabhupada fala no significado, como é importante ficar em contato com esse Bhagavatam na associação dos devotos. Como é tão importante, né? Falou de qualquer forma, tenta ficar em contato com o Bhagavatam. Exatamente. Então a gente tem esse tesouro nas mãos, né? O Srimad Bhagavatam, os santos nomes e a associação dos devotos. Isso são tesouros que o Prabhupada deixou para a gente e que a gente deve procurar a cada dia, não é de vez em quando, não é só quando tem retirão, né? Mas diariamente procurar estar em contato com o Srimad Bhagavatam, com os nomes de Deus e com os Vaishnavas. Eu acho essa retirão maravilha também. Retirão é maravilha. Desfrutar do Bhagavatam, num bom senso, né? Na associação de todos vocês. Muito bom. Então, vamos continuar. Vamos continuar no verso 4. Então, eu vou compartilhar de novo aquele texto que está aqui. Então, até isso que o Medalhão falou, Prabhupada fala no significado, né? Que o Bhagavatam e a Bhagavad Gita se destinam justamente a isso, né? A nos ajudar a superar essa ilusão de eu e meu. E aí, verso 4. Então, a próxima sessão que agora vai ser sobre... Senhor se revela. Krishna vai se revelar para Brahma, estando satisfeito com a atitude de Brahma, né? Atma Tattva Vishuddhyatma Artam Yadaha Bhagavanritam Brahmane Darshayan Rupam Avyalika Vratadritaha. Então Brahma, ele fez, né, esse vrata, ele fez esse voto firme e sem nenhum tipo de motivação egoísta, materialista. E aí, estando satisfeito com isso, o que Krishna faz? Ele mostra a sua forma para Brahma, no intuito de esclarecer de uma vez por todas, de fazer Brahma entender a verdade sobre Atma. Então, aquela palavra Atma Tattva, que a gente viu também ali discutindo a sessão anterior. Então, a tradução: ó rei, a personalidade de Deus, estando muitíssimo satisfeito com o Senhor Brahma, por causa de sua sincera penitência em Bhakti Yoga, apresentou sua forma eterna e transcendental diante de Brahma. E este objetivo serve para purificar a alma condicionada. Então, purificar de quê? Purificar dessas ilusões, né? E dar para a alma uma compreensão clara sobre o que é o Atma, quem ela é, e também a diferença entre Atma, em termos de alma individual, Jivatma, Paramatma, que é o aspecto localizado de Deus, a presença divina no coração, e Bhagavan, que é a personalidade de Deus. Então, Prabhupada explica isso no significado. Eu separei só esse trechinho aqui. Prabhupada diz: Srila Shukadeva Goswami, portanto, diz que para remover os dois falsos conceitos, aquele de Aham e Mama, né? Eu sou e eu quero ter, né? Então, para remover o eu e o meu, o Senhor apresentou sua forma eterna perante Brahmaji, pois estava plenamente satisfeito com Brahma, que no cumprimento de seu voto sincero praticava Bhakti Yoga. À exceção de Bhakti Yoga, qualquer método para compreender Atma Tattva, a verdade sobre a alma, ou a ciência do Atma, acabará sendo uma decepção. Tem outro trecho que eu separei também aqui. Em resumo, é devido à ignorância que a alma condicionada está aprisionada nas muitas variedades de formas materiais temporárias. Mas, ao contrário das almas condicionadas, o Senhor Supremo não tem semelhante forma temporária. Ele possui sempre uma forma eterna, dotada de conhecimento e bem-aventurança. Sat, Chit, Ananda. E essa é a diferença entre o Senhor e a entidade viva. Essa diferença pode ser compreendida através do processo de Bhakti Yoga. Então, aqui Prabhupada está mostrando que nessa sessão também é respondida uma outra pergunta do capítulo anterior, que era sobre qual a diferença entre o corpo de Deus e o corpo da entidade viva. Porque
é claro que existe a percepção de Deus na sua forma impessoal, né? Brahman. Aí existe Deus também como a presença divina no coração de cada ser vivo, que é chamado Paramatma. E finalmente existe a percepção de Deus como uma pessoa suprema. E essa visão pessoal, ela engloba Paramatma e Brahman. Então, Bhagavan, que é a pessoa de Deus, ele é o aspecto mais completo da verdade absoluta. Mas alguém pode perguntar, então como é que pode... Eu tenho um corpo, Deus tem um corpo, qual que é a diferença? A diferença é que o nosso corpo, ele não é Sat Chit Ananda. Esse corpo material, ele é Asat, ele é temporário. Ele é Achit, encoberto pela ignorância. E Nirananda, destituído de Ananda, de bem-aventurança, dessa felicidade espiritual perfeita. E já Krishna não, Krishna jamais é encoberto por um corpo material. Mesmo quando ele vem ao mundo, nas suas várias formas de avatar, né? Na Bhagavad Gita, Krishna deixa bem claro, Atma Maya, ele se manifesta, Atma Maya, através da sua potência interna, dessa energia divina. Tá, então, algum ponto mais sobre esse verso, Meda? Então, essa pergunta que foi feita, qual a diferença entre a alma, entre o corpo da entidade viva e o corpo de Deus? E a diferença é essa, Deus, mesmo quando ele vem ao mundo como avatara, ele não está preso num corpo material, ele não está aqui para cumprir um karma, como nós estamos. Nós viemos ao mundo porque temos um karma, temos uma lição a ser aprendida. Aliás, até tinha um slide sobre isso, né? Para que Deus cria esse mundo? Porque a pergunta natural que surge, né, quando a gente fala, poxa, então eu sou um ser espiritual, e de alguma maneira, pela energia divina, eu me esqueci de quem eu sou e fui jogado nesse mundo, a minha consciência foi projetada aqui, e eu estou esquecido aqui, às vezes vida após vida, sofrendo, né, desconectado da minha verdade, da minha natureza essencial, desconectado de Deus. Por que Krishna permite isso? Por que Krishna cria esse mundo material? Prabhupada lança essa pergunta lá no significado do primeiro verso. E aí, tinha até um slide, mas eu lembro aqui, não precisa nem botar o slide, né? Eu vou só falar sobre isso, vamos elaborar esse ponto um pouquinho. Para que Deus cria o mundo material? Diz aí, Meda, vamos ver se você lembra também daquele slide. A gente estava conversando ontem à noite. Para que Deus iria criar o mundo material? Ele não precisa, ele já existe no mundo espiritual, ele está executando suas lilas, ele está rodeado de seus associados, né, que são devotos amorosos. Krishna tem tudo que ele precisa, ele não faz falta para ele a existência do mundo material. Então, para que ele cria esse mundo? Fala aí, Meda. Para a gente curtir sem ele, sem saber que tem alguém em cima da gente, controlando. Sim, exatamente. A alma condicionada, a alma tem esse livre-arbítrio e às vezes ela escolhe tentar a sorte sozinha, né? A alma quer virar as costas para Deus e para ela poder imaginar que ela é independente, que nós somos incríveis, que nós somos o centro do universo, né? Que tudo gira, ou pelo menos a gente queria que tudo girasse ao redor do nosso umbigo, né? A gente está ali querendo isso. Só que no mundo espiritual, todos são plenamente conscientes de Deus. Onde você olha no mundo espiritual, Deus está presente, né? Não tem como esquecer de Deus no mundo espiritual e muito menos fingir que eu sou o controlador, que eu sou o centro, porque lá todo mundo tem Deus como centro. Então, para que a gente possa ter essa experiência de tentar ser independente, controlador, imaginar que nós somos isso, aí Krishna cria esse mundo, fala, tá bom, você quer ser o controlador, quer ser o reizinho, vai lá, vai para o mundo material, boa sorte, né? As pessoas vão te aplaudir, você vai viver lá, vai fazer o seu papel, mas é um teatro. Mas por que ele faz isso? Ele faz justamente porque a gente desejou, né? Então, é para satisfazer o desejo da entidade viva que Deus cria esse mundo. Esse mundo é um reflexo, como a Bhagavad Gita explica, um reflexo do mundo real. Então, na Bhagavad Gita é dito que o mundo espiritual seria uma árvore de cabeça para cima, uma árvore normal. Tá? E aí, o mundo material é o reflexo dessa árvore projetado na superfície de um lago. E esse lago, a água do lago, é comparada ao nosso desejo. Então, o desejo das entidades vivas é essa água onde o mundo material se manifesta.
para o nosso próprio prazer, né? Ou o que a gente pensa que é o nosso prazer. Krishna cria bondosamente esse mundo, nos dá a liberdade de virar as costas para ele, vir para cá, mas ao mesmo tempo ele cria o mundo de um jeito que nunca a gente vai estar satisfeito aqui, nunca a gente vai estar confortável. Sempre vai ter, puxa, tem sempre um probleminha. Você fala, vou resolver isso aqui, vai ficar tudo certo. Não vai. Maya vai dar um jeito de criar um novo problema, uma nova situação, de maneira que isso não é um defeito do mundo, isso é o projeto do mundo material. Krishna já projetou esse mundo para que a gente nunca encontrasse uma situação confortavelmente, uma confortável permanente nesse mundo e sempre tivesse, né, esse ímpeto para buscar algum tipo de solução até que a gente chega na solução definitiva, que é a consciência de Krishna. Faz sentido aí? Bom, vamos continuar. Depois, no final, se tiver tempo, a gente abre para perguntas também. A gente pode elaborar mais sobre algum ponto. Mas vamos para o verso 5 agora, né? Uma parte desse significado também é bem bonito. Tá bom, então lê para a Que gente aí. enfatiza de novo ao ler e ouvir o Bhagavatam, que pode nos levar até o último nível de perfeição. Ok. Estou até sublinhando agora. Esse aqui? É. Lê aí, Meda. Ler e ouvir com regularidade o Srimad Bhagavatam também é praticar Bhakti Yoga e pode-se alcançar a maior perfeição com a simples associação do Srimad Bhagavatam. Tanto Shukadev Goswami quanto Maharaj Pariksit alcançaram a perfeição por intermédio do Srimad Bhagavatam. Ok, então esse ponto está sendo frisado e a gente, assim, tem que entender isso e realmente abrir espaço para o Bhagavatam na nossa vida, né? Eu acho Inclusive, que o Prabhupada, falando de novo, né? Ele tem essa urgência de querer passar isso para gente. sim. Prabhupada, ele deixa os pontos mais importantes, ele sempre enfatiza, bate naquela tecla várias vezes para ver se entra na nossa cabeça, né? E, bom, vamos lá. Então, verso 5, vai lá, Meda. Sadidevo jagatam paro guru swadishnyam astaya sishrikshayakshata tam nadyagacha drishamatra samatam prapancha nirmana vidiryaya bhavet. Então aqui o Senhor Brahma, o primeiro mestre espiritual, supremo no universo, não podia determinar a fonte de seu assento de lótus. E enquanto pensava em criar o mundo material, ele não podia entender a direção correta desse trabalho criativo, nem podia encontrar o processo para essa criação. Então, quando o universo é criado, o Senhor Supremo ele se expande primeiro em Mahavishnu, e dele se manifestam os vários, essas bolhas universais flutuando no oceano cósmico, né? E dentro de cada um desses globos universais, ele se expande novamente como a segunda manifestação chamada Garbhodakashai Vishnu, e aí, ali, do seu umbigo brota uma flor de lótus, e dessa flor de lótus nasce Brahma, o primeiro ser criado. Tá? Então, isso é como a literatura védica descreve esse início da criação cósmica. E Brahma, ele surge, então, nessa flor de lótus. Mostra aí a foto pro pessoal. Qual? Não é essa aqui? Não. Essa aqui quando ele conversa. Tá, quando ele conversa. Mas aqui está Brahma sentado na flor de lótus e ele vai ser iluminado pelo som da flauta de Krishna. A gente tem no slide também. A gente tem no slide, mas já passou, acho, né? Enfim. Então, só para quem não conhece essa imagem, né? Para, assim, a criação, no universo, essa flor de lótus e Brahma está lá, mas no início nada está criado, não existe nada. Brahma, ele vê apenas escuridão para todos os lados, não existe nada a não ser um vazio por todos os lados, né? E Brahma está lá pensando, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, qual que é o meu propósito, como é que eu vou cumprir o meu papel, e nesse processo ele começa a tentar entender. Tá? Então esse verso está descrevendo justamente esse momento em que Brahma estava lá sozinho no universo, no seu assento de lótus, tentando entender o que ele deveria fazer naquela situação.
e Krishna vai revelar para ele. Então, Brahma vai, na sua introspecção, na sua busca, ele vai conseguir executar a instrução que ele recebe, a gente vai ver isso aqui, e aí Krishna se revela para ele e revela o mundo espiritual. E Prabhupada aqui fala que esse reino de Deus não é um mito. As pessoas às vezes ficam achando que esse mundo aqui é real e o mundo espiritual seria um mito. Mas, na verdade, isso aqui é que é um mito, né? Porque aqui, como a gente falou, tudo é passageiro, é insubstancial, enquanto que o mundo espiritual é real e é permanente, é a nossa verdadeira morada. Mas quando a gente se esquece disso, a gente investe toda a nossa energia e faz todos os nossos cálculos aqui, em termos de o que é bom, o que é ruim, sempre em termos de o que a gente vai ganhar nesse mundo. E esquece de que o mundo espiritual é realmente a nossa meta, o nosso destino último. Então esse conhecimento acerca do céu espiritual, muito acima desse céu material e sua parafernália, só pode ser conhecido por força do serviço devocional ou Bhakti Yoga. A gente vai ver que Brahma, no seu esforço devocional aqui, que em sânscrito vai ser chamado de tapas, ele vai satisfazer a Deus, que vai então revelar a sua morada e a sua própria natureza. Vamos continuar. Aqui significante também como Brahma, ele tem que pedir misericórdia do Senhor, né? Ele não acha conhecimento dentro dele, mas ele pede assim misericórdia do Senhor. E assim aplica pra gente também. Sim. Deixa o Prabhupada fala aí. Isso, que se alguém deseja obter conhecimento, deve buscar essa misericórdia do Senhor. Senão a gente, com o nosso próprio esforço apenas, tem coisas que a alma não vai conseguir alcançar. O nosso intelecto, ele tem seus limites, né? Todo mundo sabe disso. Então é impossível conseguir entender com o intelecto limitado algo que é absoluto e totalmente ilimitado. Então é impossível, nesse processo ascendente, de usar o meu intelecto para entender os segredos do universo, entender a Deus, entender até mesmo a minha natureza como alma espiritual. Agora, é possível entender tudo isso quando esse conhecimento é revelado de cima para baixo, quando Deus se manifesta em nosso coração, estando satisfeito com a nossa atitude. Tá? E é isso que vai ficar muito claro nessa sessão que a gente está lendo. Verso 6. Como que é? Sachintayan Vyaksharam Ikadam Bhasi. Vamos lá? Vamos junto. Esses versos são mais difíceis, a métrica, né? Mas vai praticando. Você que está em casa também, nós já convidamos, né? Vamos cantar junto. Sachintayan Vyaksharam Ikadam Bhasi Upashrinodvirgaditam Vacho Vibhu Sparsheshu Yatshodashameka Vinsham Niskinchananam Nripayadhanam Viduhu. Enquanto estava na água, ocupando-se com este pensamento, o 2 vezes nascido Brahmaji ouviu nas proximidades uma palavra de 2 sílabas. Uma das sílabas foi tirada da 16ª e a outra da 21ª letra dos alfabetos Sparsha, e ambas se juntaram para se tornarem a riqueza da ordem da vida renunciada. Então, eu até preparei um slide aqui só para mostrar para vocês o que é esse tal do alfabeto Sparsha e qual que é a 16ª e a 21ª letras, que foi justamente a mensagem que Brahma recebeu. Brahma é chamado de Dvija porque ele ouviu aqui essa instrução de Deus, né? E ele foi iniciado por Krishna. Então, Dvija significa 2 vezes nascido, porque ele nasceu primeiramente do seu nascimento biológico, né? Na flor de lótus, o seu corpo que ele recebeu de Brahma, e depois o segundo nascimento é o nascimento espiritual, que é justamente receber esse conhecimento transcendental. Então, nós também tivemos nascimento biológico nesse mundo, e o segundo nascimento que todos nós podemos e devemos almejar nessa vida é ter esse nascimento espiritual, em que nós recebemos também o mantra através de um mestre espiritual que representa essa mesma sucessão que vem de Krishna, através de Brahma, de Narada, Vyasa, até os dias de hoje. Então, quando a gente recebe um mantra, né, dentro dessa tradição, a gente está sendo
iniciado dentro dessa mesma parampará, dessa sucessão discipular que começa com Krishna. E a gente se torna Dvija, 2 vezes nascido. Deixa eu compartilhar com vocês, então, esse alfabeto, né, para vocês verem. E onde é que eu coloquei mesmo? Foi aqui, né? Então a gente já falou sobre o propósito. Aqui está o alfabeto. Então, esse é o alfabeto sânscrito, que ele é muito bem organizado, né? A disposição de cada letra é muito precisa no alfabeto, ao ponto que eu até já falei, alguns de vocês devem ter ouvido eu falando isso, que a nossa tabela periódica da química foi feita espelhada nesse alfabeto sânscrito. O Mendeleev, que organizou a tabela periódica, né? Ele justamente aprendeu sânscrito, ele estava estudando sânscrito na época, tinha um amigo dele também que era um grande sânscritólogo, que ele se correspondia, e ele teve esse insight de que assim como existe uma ordem natural para as letras no alfabeto, de acordo com gradações, né, de energia, de quantidade de ar colocado para fora, de posicionamento no aparelho fonador, etc., da mesma maneira, existe uma sequência de massa atômica dos elementos da química, e na época tinha alguns que estavam faltando, e ele conseguiu prever os que faltavam e dizer qual que seria, porque ele viu que existia uma lógica ali, um padrão. Então o alfabeto sânscrito também é assim, e especificamente esse verso fala sobre o alfabeto Sparsha, que são as letras que têm um contato. Sparsha é contato, então as vogais não têm contato. Quando eu falo A, I, U, eu não bloqueio a passagem do ar em nenhum ponto do meu sistema, aqui do meu aparelho fonador, né? Mas quando eu falo uma consoante, aí eu bloqueio, existe um ponto de contato. Por exemplo, a primeira linha lá, do alfabeto Sparsha, que são essas 5 famílias aqui, né? Começando com K, K, G, G, Ng, e continuando com Cha, Ta, Ta e Pa. Essas 5 famílias que estão em azul e roxo aqui, indo até o verde, são 25 letras que constituem o alfabeto Sparsha, ou seja, aqueles sons produzidos pelo contato dentro do aparelho fonador. E se a gente vai aqui de 5 em 5, então o verso fala que a 16ª, né, então aqui é 15, 16 é a sílaba Ta. E a 21ª, então, vai ser a sílaba Pá. E é isso que Brahma ouve quando ele estava sentado no seu lótus. Tapa. E tapa significa justamente penitência, significa um esforço, um empenho. Então, tapas significa empenho, e é isso que ele ouve, e ele passa, então, a se empenhar, né, a fazer essa tapácia. Tem que compartilhar esse aqui agora. Tá? Então, ele ouviu essas 2 sílabas que aqui é colocado como sendo a riqueza da ordem de vida renunciada. Então, as pessoas que querem transcender esse mundo, querem, né, realmente encontrar sua natureza espiritual, isso é um grande tesouro, tapas, esse esforço devocional que vai ser explicado aqui nessa sessão, esse empenho em agradar a Deus. E é isso que vai nos levar, né, a alcançar esse resultado. Medo, você quer ler um pouquinho para trocar de... Lê um pouquinho você aqui. Segundo a filosofia Bhagavata, todo ser humano destina-se a esta tapa e a nenhuma outra ocupação, porque é só pela penitência que ele pode perceber o seu eu e a autorrealização, e não o gozo dos sentidos. É a ocupação da vida humana. Esta tapa, ou penitência, começou desde o próprio início da criação e foi primeiramente adotada pela Mestre Espiritual Supremo, o Senhor Brahma. Então tá, essa palavra vai aparecer muitas vezes agora, tapas, que é penitência, que é esse esforço devocional, né? Afirma-se no Brahma Samhita que o Senhor Brahma foi iniciado no mantra de Krishna de 18 letras. Achei isso interessante ver isso aqui, mas um detalhe, tá? Então, o mantra que é chamado Gopala Mantra também, que as pessoas que recebem a segunda iniciação cantam, foi recebido por Brahma de Krishna nessa ocasião. Verso 7. Verso 7. Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho porque o tempo está passando, né?
Samyatadvaktrididrikshayadishu ilokya tatranyadapashyamanaha Svadishnyamastaya vimishataditam tapasyupadishta ivadadamina dadade Maná. manaha. Então, quando ouviu o som, ele tentou encontrar quem o emitiu, procurando por todos os lados. Mas ao perceber que ele estava ali, que só ele estava ali presente, achou prudente sentar-se com toda a firmeza em seu assento de lótus e prestar atenção na execução de penitência como fora instruído. Tá? Então ele estava sozinho e ele resolveu fazer o que ele ouviu, tapas. No começo do primeiro canto, no primeiro capítulo, primeiro verso do Srimad Bhagavatam, já se mencionou que o Senhor situado internamente iniciou Brahma. Então isso é recorrente. Em várias passagens do Bhagavatam é explicado que Brahma é instruído no seu coração por Krishna. O próprio Senhor aparece como mestre espiritual à pessoa que sinceramente deseja servir ao Senhor. Então, assim como Krishna se manifestou no coração de Brahma, ele se manifesta também no coração do devoto sincero, como a Bhagavad Gita explica, né? Dadami buddhi yogantam yenamam upayanti te. Para quem está constantemente empenhado em servir a Deus, Deus ilumina o coração dessa pessoa, dissipa a escuridão e lhe dá o conhecimento pelo qual ela pode alcançar a Deus. Então, portanto, o mestre espiritual autêntico que acabou encontrando o devoto sincero deve ser aceito como o mais confidencial e mais amado representante do Senhor. Se a pessoa se coloca sob a orientação desse mestre espiritual autêntico, pode-se aceitar sem nenhuma dúvida que este candidato alcançou a graça do Senhor. Então, assim como Brahma foi iluminado por Krishna, se a gente encontra um mestre espiritual autêntico, genuíno nesse mundo, isso é tão bom quanto estar sendo instruído diretamente por Deus, porque o mestre espiritual é um meio transparente, ele é o representante genuíno de Deus nesse mundo. Verso 8. Divyam sahasrabdam amogadarshano Jitan nilatma vijito bhayendriyaha Atapyatasma kila lokatapanam tapastapiyam stapatam samahitaha. Segundo o cálculo dos semideuses, o Senhor Brahma submeteu-se a penitências por 1000 anos. Ele ouviu do céu esta vibração transcendental e aceitou-a como divina. Então controlou a mente e os sentidos, e as penitências que executou foram uma grande lição para as entidades vivas. Assim, ele é conhecido como o maior de todos os ascetas. O exemplo que ele nos deu, e por causa de sua visão correta, Prabhupada escreve no comentário, ele não fez distinção entre o Senhor e a instrução do Senhor. Olha que interessante esse ponto. Não há diferença entre o Senhor e a vibração sonora proveniente dele. Por isso que o nome de Deus, né? Quando a gente canta os nomes de Deus, nós estamos na presença de Deus. E olha o que Prabhupada escreve depois. A potência do som transcendental jamais diminui, só por causa da aparente ausência da pessoa que o vibra. Então, mesmo que a gente não perceba a presença de Deus quando cantamos, por exemplo, o mantra Hare Krishna, ou qualquer nome de Deus, isso não significa que o nome perca a sua potência. Bhaktivinoda fala a mesma coisa, que o nome de Deus ele é sempre potente, seja no estado de sadhana, de prática, ou no estágio de perfeição. O que muda é apenas a nossa percepção. Deus investe a sua potência no seu nome e quando a gente canta os nomes de Deus, nós estamos na presença divina. E Brahma percebeu isso, que aquele som que ele ouviu não era diferente de Deus, e ele confiou totalmente, né, que aquele som era realmente poderoso, e ele seguiu a instrução que foi recebida através daquela vibração sonora da palavra tapa. Prabhupada também escreve que o segredo do sucesso é receber o som da fonte correta, ou seja, de um mestre espiritual genuíno. Mais um trechinho. Entretanto, o discípulo deve estar pronto para executar a ordem do mestre espiritual autêntico, assim como o Senhor Brahma acatou a instrução do seu mestre espiritual, o próprio Senhor. Seguir a ordem do mestre espiritual genuíno é o único dever do discípulo, e cumprir à risca a ordem do mestre espiritual autêntico é o segredo do sucesso. Então, esse é um grande
segredo, né? Entender o coração do mestre espiritual. O mestre espiritual, ele quer passar a consciência de Krishna, ele quer compartilhar essa mensagem, e se a pessoa entende, né, o coração do seu mestre e encontra uma maneira de satisfazer esse desejo, ela recebe todas as bênçãos do seu mestre e de Krishna. Então vamos seguindo. Eu achei interessante esse verso também fala, dá um número assim, né? Que ele sentou meditando para 1000 anos dos celestiais. semideuses, né? Então, a gente não pode esperar que a gente vai sentar 5 minutos, meditar aqui e ver Krishna na nossa meditação, né? Sim. Leva tempo, praticando. Tem que ter paciência, né? Verdade. Verso 9. Tasmai Svalokam Bhagavan Sabhajita Sandarshayamasa Param Nayat Param Vyapeta Sanklesha Vimoha Sadvasam Svadrishtavadvi Purushara Bishtutam. A personalidade de Deus, estando assim muito satisfeito com a penitência do Senhor Brahma, fez questão de manifestar sua morada pessoal, Vaikunta, o planeta supremo acima de todos os outros. Essa morada transcendental do Senhor é adorada por todas as pessoas autorrealizadas, que estão livres de todas as espécies de miséria e não são amedrontadas pela existência ilusória. Então, o significado Prabhupada fala: as dificuldades da penitência aceita pelo Senhor Brahma, na certa estavam na linha do serviço devocional, Bhakti. Caso contrário, não haveria possibilidade de Brahma conseguir ver Vaikunta, ou Swalokam, as moradas pessoais do Senhor. Então aqui a gente vê que existem diferenças entre austeridade executada de uma maneira devocional ou não. Porque mesmo grandes asuras como Hiranyakashipu, Vrikasura, né, eles executam penitências, austeridades para obter poder e benefícios mundanos, mas eles não fazem isso para agradar ao Senhor. Então, eles não têm essa revelação divina, Deus não se manifesta para eles mostrando sua morada. Mas Brahma, o fato de que ele teve essa visão, demonstra que a atitude dele foi uma atitude devocional. E, portanto, o esforço dele, essa tapas, não era apenas uma penitência qualquer, mas era um esforço devocional. Tá? Então, Prabhupada tem esse exemplo também muito forte, de que Prabhupada, o esforço dele não era apenas para se engrandecer, mas era um esforço para espalhar a consciência de Krishna pelo mundo. Isso é tapas. E não algum tipo de penitência estereotipada, de, sei lá, pegar um chicotinho e ficar se batendo. Ou na Índia eles têm vários tipos muito criativos de austeridades que eles fazem, mas não é isso. A austeridade real é você procurar agradar a Deus com seu esforço devocional. Acho que agora começa uma nova sessão. Do verso 10 ao 18, né? Vai dar a descrição do mundo espiritual e também os habitantes. Exatamente. Então, verso 10. Pravartate yatra rajastamastayo sattvam chamesham nachakala vikrama nayatra maya kinyuta pare harer anuvrata yatra sura surarchitaha. Então, nesse verso aqui, fica claro também a importância de ler o sânscrito para a gente poder, às vezes, entrar em detalhes. A tradução, quando a gente estava lendo o capítulo esses dias, eu estranhei o fato de que Anuvrata é devotos de Deus, tá? Que estão... Deixa eu dar uma... Lê a tradução primeiro. Lê a tradução primeiro. Nessa morada pessoal do Senhor, os modos da ignorância e da paixão materiais não prevalecem, tampouco influenciam o modo da bondade. Como não há predomínio da influência do tempo, que se dizer então da energia ilusória externa? Ela não pode entrar nessa região. Sem discriminação, tanto os semideuses quanto os demônios adoram o Senhor como devotos. Até aqui a tradução que nós temos, tá? Embaixo, que está em amarelo, fui eu que coloquei, baseado na leitura do sânscrito e na tradução de Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura e no comentário a esse verso de Vishvanatha Chakravarti. Então, por que você estranhou? Por que eu estranhei? Porque aqui fala, aqui a tradução que a gente tem, que está tanto em inglês quanto em português, tá? É que sem discriminação os demônios e os semideuses adoram o Senhor como devotos, né? Mas devotos não está
está como sujeito dessa frase. Não, A mas como frase que tem, aqui você estranhou porque como que tem como é que tem asuras e demônio? asuras no mundo espiritual? Pois é estranho você ter demônios no mundo espiritual onde todos são devotos de Krishna, né? Então, como é que pode isso? E aí olhando a frase aqui, fala o seguinte, Harira Nuvrata, os devotos de Hari, onde Sura Asura Archita, adorados pelos Suras e pelos Asuras. Então, o sujeito da frase é os devotos de Hari, Harira Nuvrata. Então, o mundo espiritual é aquele local onde os devotos de Hari são adoráveis pelos Suras e Asuras, porque no mundo espiritual, as pessoas que estão lá na associação de Deus, elas estão acima de semideuses e demônios do mundo material. Então, semideuses e demônios, os Suras e Asuras, são muito poderosos, mas todos eles estão abaixo e, portanto, devem adorar as entidades vivas que moram no mundo espiritual. E esse verso é o prefácio, justamente uma descrição dos habitantes de Vaikunta, nos versos seguintes, tá? Então, aqui, depois os editores da BBT, é um pepino para vocês aí, verem se vale a pena ter uma nota de rodapé, alguma coisa que explique, inclusive citando aí os comentários de outros acharyas, outras leituras, né? Que mostram esse verso, porque senão alguém pode perguntar, mas como assim demônios no mundo espiritual adorando a Deus? Né? O que o demônio está fazendo lá? Então, o verso mesmo, como eu entendo aí do sânscrito, e como vários acharyas leram esse verso e traduziram, a gente tem que ter em mente que a tradução do Bhagavad foi um processo, além de ser tão extenso, Prabhupada estava trabalhando com uma equipe, que às vezes ele gravava ali uma coisa, e alguém ouvia e digitava, então a gente nunca sabe, podem existir certas discrepâncias que a gente tem que estar atento, não pode assim achar ingenuamente que só porque é da BBT ou porque é de Prabhupada, claro que é de Prabhupada, mas a gente tem que ter essa atenção às vezes, e eu acho que tem espaço para certas notas de rodapés aí, esclarecendo detalhes que aparecem aqui e ali no Bhagavatam. Bom, então esse verso é o prefácio de uma descrição dos habitantes de Vaikunta, que foram descritos ali, né, anunciados como sendo pessoas que merecem a adoração tanto dos Suras quanto dos Asuras. E aí continua, Mida. Shamavadata Shatapatra Lochana Pishanga Vastra Surucha Supeshasaha Sarve Chaturbhava Mishanmani Praveka Nishkabharana Suvarchasaha. Descreve-se que os habitantes dos planetas Vaikunta têm uma reluzente tonalidade azul celeste. Seus olhos assemelham-se a flores de lótus. Sua roupa é de cor amarela, seus traços físicos muito atraentes. Todos têm a idade de jovens adolescentes, todos têm 4 braços, todos estão belamente decorados com colares de pérolas, com medalhões ornamentais, e todos parecem refulgentes. Então começa uma descrição dos habitantes de Vaikunta, continua no verso 12. Pravala Vaiduryamrinala Varchasa Varispurat Kundala Mauli Malinaha. Alguns deles têm a tonalidade refulgente como coral e diamantes, e têm guirlandas na cabeça viçosas como flores de lótus, e alguns usam brincos. Brajishnu Birya Parito Varijate Lasadvimana Valibhir Mahatmanam Vidyottamana Pramadottama Dyubi Savidyudabra Valibhir Yatanabaha. Os planetas Vaikunta também estão rodeados por vários aeroplanos, todos reluzentes e em brilhante situação. Estes aeroplanos pertencem aos grandes Mahatmas, ou devotos do Senhor. As damas são tão belas como um raio devido a seu matiz celestial, e tudo isso combinado parece o céu decorado com nuvens e raios. Essa analogia, né, essa visão de que assim como existem aeroplanos, damas e cavaleiros, logo deve haver cidades, casas e todas as outras parafernálias que constituem os planetas específicos. Então o mundo espiritual não é apenas um vazio, uma luz, né?
como às vezes a gente imagina aqui, mas é algo completo, perfeito, cheio de diversidade, variedade, que é, na verdade, a diversidade original. E tudo que nós temos aqui é apenas um reflexo limitado dessa diversidade original de Vaikunta. Que dá uma descrição tão detalhada assim, né? Cheio de analogias, Metáforas. Que, how do you say enable? Que nos permite meditar. Meditar, né? Como é que é lá, para um dia a gente chegar lá na nossa meditação e a gente consegue conferir que nossa meditação é autêntica, né? Sim, porque o Bhagavatam está fazendo duas coisas, que Vyasadeva, ele por um lado, ele entrou em Samadhi, ele entrou em meditação, ele teve a visão de Krishna, do mundo espiritual, completo, perfeito, e aí ele descreve isso para a gente. Alguém que viu isso na sua meditação, ele está descrevendo para a gente. E ao mesmo tempo ele está nos ensinando o processo de Bhakti Yoga através do qual nós mesmos um dia poderemos perceber essa realidade na nossa meditação. Né? E aí a gente tem uma referência aqui até para comparar. Verso 14. Shiryatra rupin yurugaya padayo karoti manam bahuda vibhutibihi prenkam shritaya kusumakarang nugair vigiyamana priyakarma gayati. A deusa da fortuna, em sua forma transcendental, ocupa-se no serviço amoroso aos pés de lótus do Senhor. E impelida pelas abelhas pretas, seguidores da primavera, ela não só está ocupada em variado prazer, serviço ao Senhor, juntamente com suas companheiras inseparáveis, mas também se ocupa em cantar as glórias das atividades do Senhor. Verso 15. Tadarsha tatra kila sattvatam patim shriyapatim yagyapatim jagatpatim sunandananda prabalar hanadibi swaparshadagrai parisevitam vibhum. O Senhor Brahma viu nos planetas Vaikunta a personalidade de Deus, que é o Senhor de toda a comunidade de devotos, o Senhor da deusa da fortuna, o Senhor de todos os sacrifícios e o Senhor do universo, e que é servido pelos principais servos como Nanda, Sunanda, Prabala, Arhana e seus associados imediatos. Então, Prabhupada fala de cara que, quando a gente pensa num rei, é natural deduzir que ele está acompanhado dos seus associados íntimos. Então, Deus não está sozinho, mas Deus está rodeado de todos os seus inúmeros associados no mundo espiritual. Verso 16. Pritya prasada bimukam drigasavam prasannaha sarunalochananam kiritinam kundalinam chaturbhujam pitam shukam vakshasi lakshitam shriya. A personalidade de Deus, visto favoravelmente inclinado para seus servidores amorosos, sua própria visão inebriante e atraente, parecia muitíssimo satisfeito. Tinha uma face sorridente, ornada com uma encantadora tonalidade avermelhada, vestia roupas amarelas e usava brincos e na cabeça um elmo. Tinha 4 braços e seu peito estava marcado com as linhas da deusa da fortuna. Verso 17. Adyarhaniya sanam astitam param vritam chatushosha pancha shaktibihi yuktam bhagai svair itaratra chadruvai svaevadamam ramamanam ishvaram. O Senhor estava sentado em seu trono e estava rodeado por diferentes energias, como as 4, as 16, as 5 e as 6 opulências naturais, juntamente com outras energias insignificantes do caráter temporário. Mas ele era o verdadeiro Senhor Supremo, desfrutando sua própria morada. Bom, quem quiser saber das energias, na verdade existe uma energia de Deus que engloba tudo, mas ela pode ser classificada de muitas maneiras, né? Assim como a energia elétrica pode esquentar ou esfriar, né? Você liga na geladeira, a energia elétrica esfria, ou você liga no aquecedor, ela esquenta. A energia divina pode fazer várias funções. Aqui Prabhupada explica essas divisões, né, das vários tipos de energia, inclusive as energias menos importantes, que são os poderes místicos que alguns yogis buscam,
certos siddhis. E Prabhupada explica que os yogis dependem da sua misericórdia, né, de Deus. Por causa de sua disposição imensamente caridosa, ele pode conceder aos yogis alguns poderes temporários, tão avidamente desejados por eles. Mas seus devotos imaculados, que tudo o que desejam do Senhor é prestar serviço transcendental, deixam o Senhor tão satisfeito que ele se entrega em troca do serviço puro que recebe. Então, às vezes, o yogi vai buscar alcançar certos tipos de poderes místicos e, às vezes, vai querer simplesmente agradar ao Senhor, e, nesse caso, ele não recebe certas recompensas de poderes místicos, mas o próprio Senhor se entrega ao devoto pelo serviço puro, amoroso. O que eu entendo desses versos também, que esses elementos, 5 elementos, etc., são pessoas lá, né? Sim. São a descrição das pessoas que estão na volta do Senhor, então essas são energias personificadas. Prabhupada explica isso no significado também, só que deixa para vocês lerem, porque a gente está com poucos minutos aqui. Vamos lá. Verso 18. Tadarshana lada pariplutantaro rishyatanu prema parashurlochana nanam padambujam asya vishvasrig yat paramahamsyena patadhigamyate. É irregular essa métrica aqui, tem uma sílaba a mais ali, então parece meio difícil de ler, né? Porque acontece, tem versos que não seguem exatamente o figurino em questão de métrica. O Senhor Brahma, vendo então a personalidade de Deus em sua plenitude, estava com seu coração dominado pela alegria, e assim, em pleno amor e êxtase transcendentais, ficou com os olhos cheios de lágrimas de amor. E então se prostrou diante do Senhor. Este é o caminho da mais elevada perfeição para o ser vivo, Paramahansa. Paramahansa é a pessoa que entendeu a essência, né? Hansa é cisne, o cisne ele consegue beber leite mesmo dentro da água, quer dizer, ele extrai a essência, né? E Paramahansa, então, é um devoto que conseguiu realmente se conectar com a essência. E Brahma foi esse tipo de Paramahansa que aqui está tão feliz, né? Porque, embora seja impossível compreender a Deus pelo nosso esforço ou conquistar a Deus, ele é conquistado pelos seus devotos. Prabhupada explica isso aí no significado, dizendo Adita, ou aquele que nenhuma pessoa jamais pode conquistar, contudo, ele pode ser conquistado pelo caminho do Paramahansa, como foi entendido e mostrado na prática pelo grande mestre espiritual, o Senhor Brahma. Então, o caminho do Paramahansa é justamente esse caminho de Bhakti, né, do serviço devocional. Verso transição para outra sessão. Agora a gente entra na última sessão, verso 19 a 24, né? Essa sessão é onde o Senhor vai reconhecer as qualidades do Brahma e glorificar ele. Sim. Verso 19. Tam priyamanam samupashtitam kavim prajavisarge nija shasanarhanam babhasaishat smitashochisagira priya priyam pritamana karesprishan. Então, Midarena adorou esse verso porque fala Karesprishan. Krishna estava tão satisfeito com Brahma que ele apertou as mãos, né, de Brahma. E vendo Brahma diante de si, o Senhor considerou-o digno de criar os seres vivos, que seriam controlados como ele quisesse. E estando assim muito satisfeito com ele, o Senhor cumprimentou Brahma, dando-lhe um aperto de mãos, e com um sorriso discreto, dirigiu-lhe as seguintes palavras. Quer mostrar a foto aí, Meda? Eu acho que a imagem fala 1000 palavras, né? Então acho lindo a gente, acho que esse é o momento. Brahma tendo a visão de Mahavishnu, de Garbhodakashayi Vishnu, né, dessa expansão de Deus, e Deus está tão satisfeito com ele, né, que ele vai apertar a mão de Brahma, porque Brahma está assumindo uma grande responsabilidade. Prabhupada escreve, o Senhor Brahma tem a grande responsabilidade de salvar as almas condicionadas, e por isso é que ele é muito querido ao Senhor. Brahma também cumpre seu dever com muita perfeição, não apenas gerando as entidades vivas, mas também enviando seu grupo para recuperar as almas caídas. O grupo chama-se Brahma Sampradaya. É a nossa tradição essa.
E até hoje em dia, qualquer membro desse grupo está naturalmente ocupado em recuperar as almas caídas para que elas voltem ao Supremo, voltem ao lar. Então a tradição que nós fazemos parte, nessa linhagem de Prabhupada, é justamente a Brahma Sampradaya. Vida, fecha aí que tem gente cortando grama lá. Fecha a janela. E aí Prabhupada também disse que qualquer pessoa que prega a missão do Senhor na linha da Brahma Sampradaya é sempre muito querido ao Senhor. E o Senhor, estando satisfeito com este pregador do culto autorizado de Bhakti, aperta a mão dele com muita satisfação. Então, quem quiser receber um aperto de mão de Krishna, já sabe como é que funciona, né? Que lindo. Aí a última sessão são 4 versos, vamos ler rapidamente, que nosso tempo já acabou. Shri Bhagavanu Vachan Tvayaham Toshita Samyag Veda Garbhasi Srikshaya Chiram Britena Tapasa Dustosha Kurta Yoginam. A bela personalidade de Deus dirigiu-se ao Senhor Brahma. Ó Brahma, estás impregnado dos Vedas, e por isso fico muito satisfeito que durante tanto tempo tenhas realizado penitência para que possas criar. Dificilmente me satisfaço com os pseudo-místicos. Tá? Então, aquela história que a gente já falou, de que tem 2 tipos de penitência. Penitência para o seu próprio engrandecimento ou penitência para agradar a Deus. E é isso que Brahma nos ensinou, essa penitência cujo objetivo é conhecer o Senhor, tá? E não alcançar qualquer tipo de resultado material. Verso 21. Varambaraya Bhadranthe Varesham Mahivanchitam Brahman Shreya Parishrama Punsam Madarshana-vadibi. Desejo-te boa sorte, ó Brahma. A mim que sou o outorgador de toda bênção, podes pedir tudo o que desejares. É bom ficares sabendo que a bênção última, que é o resultado de todas as penitências, é obter a percepção através da qual eu passe a ser entendido. Então, esse é o resultado de todo conhecimento védico, né? Como o Prabhupada sempre enfatiza. Verso 22. Manishatanu bhavoyam Manishitanu bhavoyam Mamalokavalokanam Yadupashrutyarahasi Chakarta Paramantapaha. A perfeição máxima do talento é obter percepção pessoal acerca de minhas moradas. E isso se tornou possível porque na execução de rigorosas penitências, segundo minha ordem, agiste com atitude submissa. A atitude de Brahma é sempre essa, de querer agradar a Deus, né? Então, com essa atitude, a pessoa volta ao Supremo. Verso 23. Pratyadishtam mayatatra tvai karma vimohite tapo me hridayam sakshad atmaham tapaso nagha. Ó Brahma impoluto, passa a ficar sabendo que fui eu que então te ordenei que fizesse penitência quando não sabias muito bem qual era o teu dever. Essa penitência é minha vida e alma. E, portanto, a penitência e eu não somos diferentes. Então, essa penitência, Prabhupada explica que ela é a potência interna de Deus, essa energia, em última análise, essa energia de amor, né, que nos move a fazer esse esforço devocional, essa busca de agradar a Deus. Então, só esse amor e penitência não é apenas um esforço árido, mas é uma penitência com amor que pode satisfazer ao Senhor Supremo. Último verso. 24. Srijami tapasai vedam grasami tapasa punaha bibharmi tapasa vishvam viryam meduscharam tapaha. Crio este cosmos por meio dessa penitência, mantenho-o por intermédio da mesma energia e aniquilo todo ele por meio da mesma energia. Portanto, o poder e a potência são a penitência apenas. Tá? Então, essa é a forma mais poderosa, mais rigorosa de penitência, é justamente essa que tem esse espírito devocional, esse desejo de cumprir a ordem do mestre espiritual, de agradar ao seu guru, agradar a Deus através do seu empenho. Tá bom? Então, aqui termina a nossa sessão. Aí, desculpe o atraso. Vamos deixar então para o final
Vamos convidar agora para Prabhu Giridhari a continuar a leitura desse capítulo e no final, se sobrar tempo, a gente pode responder qualquer pergunta que surja. A gente vai estar por aqui, o Ananta pode direcionar esse processo. Hare Krishna. Hare Krishna. Queria agradecer Guru Sivananda Prabhu e Midharani pela belíssima aula. Muito obrigado.